Claro, é um jogadorzaço, um moleque super gente boa, que é super dedicado ao time, que já podia estar jogando fora se quisesse, e ficou no Flamengo porque é flamenguista desde criancinha, joga com coração, é um guri dedicado, é um jogador daqueles que não apronta confusão, que não sabe, não é marrento. Pelo contrário, sempre foi um jogador muito disciplinado, até toda a notícia que eu tenho. E a notícia da agressão desse argentino, que era treinador físico, né, o Pablo Fernandes, foi muito grave. Eu acho que tem duas coisas, tem um aspecto muito ruim, mas tem um aspecto bom, né, nessa história toda. O aspecto muito ruim é a reprodução da violência como forma de existência, né? O Pablo Fernandes ficou contrariado porque o Pedro se recusou a continuar o aquecimento quando percebeu que não ia ser colocado em campo. Há uma questão aí tática e técnica de por que o Sampaoli não põe o Pedro em campo. A gente, né, Eu fiquei existe achando uma, que ele tá perseguindo o Pedro, será? O São Paulo? um boato a esse respeito, eu não posso confirmar, mas de fato o Pedro tem jogado muito menos do que poderia e do que costuma ajudar o Flamengo. Também é verdade que o Flamengo tem ido bem, então poderia ser só uma escolha técnica do Sampaoli, isso eu não posso afirmar. Mas a gente sabe que o incômodo do Pedro tem a ver com isso. A reação que ele teve tem a ver com que ele tem se sentido preterido pelo Sampaoli sistematicamente. Se o Pedro está certo ou não em se recusar a continuar o aquecimento é uma questão. Eu acho que disciplinarmente, né, tá ali, ele está trabalhando, é um profissional, foi convidado a fazer a parte do trabalho técnico ali, deveria ter feito. Agora, a questão é que, independente da reação dele, no vestiário, o Pablo Martinez dá tapas e um soco na cara do Pedro. E o Pablo Fernandes é um cara que já tem histórico de ser violento, ele já agrediu um torcedor, já tomou um gancho da Liga Francesa por um ano, na verdade, até o final daquele campeonato, acho que não deu um ano, por ter agredido um torcedor que invadiu o gramado. E ele é um cara de histórico violento, já teve uma confusão dentro do Flamengo com o Marinho, que inclusive o Marinho saiu do Flamengo. Então, assim, ele é um cara que fica claro que tinha que fazer tratamento, né, para lidar com a própria de controle de raiva, essas coisas, muita terapia. E ele agiu de uma maneira absolutamente inaceitável. Você não tem que agredir um jogador. E para mim é uma reprodução dos piores valores do patriarcado e do machismo, né? Homens que se afirmam e se reafirmam via violência. Agora, o que tem de aspecto bom é que o fato do Pedro ter reagido, ter registrado um boletim de ocorrência, não ter acertado, é desnaturalizar essa violência que a gente sabe que existe no futebol masculino, O Pedro, na né? De verdade, que ele fez um golaço, né? Porque ele não reagiu e foi no fazer um boletim de ocorrência. Eu fiquei surpreso também com essa reação. Não é comum, né, para um jogador. exatamente, porque a tendência é isso virar uma confusão de eles se socarem, porque vamos combinar que essa é a cultura masculina que existe ainda mais, né, num lugar tão cheio de testosterona quanto o futebol masculino. Então foi bastante serena, porque vamos combinar que se ele devolvesse, né, seria legítima defesa, se ele simplesmente, né, mas obviamente não seria a melhor solução, e ele vai, registra um boletim de ocorrência, registra uma reclamação no Flamengo, e isso desnaturaliza a violência como meio de relações sociais. E eu acho que isso é positivo, porque a gente já ouviu falar, vamos combinar, né, Conde, mil vezes em vestiários, em campo, fora de campo. Recentemente a gente teve uma briga na saída das torcidas do Flamengo e do Palmeiras que resultou na morte de uma moça. Então, infelizmente, a violência é uma coisa cotidiana no futebol masculino. E aí você ter uma reação dessa do Pedro, que mostrou maturidade, que inclusive, apesar de ter metade da idade do tal do Pablo Fernandes, ele mostrou maturidade, ele resolveu as coisas nos termos corretos. Ele ainda está ressentido, ele não foi treinar hoje, a gente não sabe como é que isso vai se resolver. O Flamengo disse que ia dar uma punição para ele pela indisciplina de não ter também feito o treinamento. E eu espero muito, como flamenguista, que isso não resulte na saída do Pedro do Flamengo. Ele já tinha convite para fazer isso há muito tempo, ficou em nome de ser flamenguista, de jogar com o coração, de vestir o manto sagrado como um flamenguista roxo,
né? Então seria muito triste para o Flamengo perder o Pedro por causa disso. Mas, enfim,